Como vencer no debate sem precisar ter razão? É um título extremamente irônico de uma obra de Arthur Schopenhauer, em que ele mostra justamente isso. Segue-se daí que, para Platão, a heurística não é uma técnica de argumentação. Ela pode servir de diversas técnicas, desde que essas se mostrem apropriadas para a concepção da finalidade visada, que é o sucesso em um debate, ou ao menos a aparência desse sucesso. Desse modo, os mais diversos tipos de falácias, ambiguidades, anfibolias, longas e relevantes perorações, podem levar à finalidade, reduzir ao silêncio o opositor em um debate. Platão observa um interessante desempenho no caso dos irmãos Eutidemo e Dionisodoro. No diálogo Eutidemo, eles se mostram tão eficazes na prática da heurística que são capazes de refutar qualquer proposição, independente desta mesma ser verdadeira ou falsa. Já o filósofo Sexto Empírico, um grande historiador do ceticismo, e ele mesmo um cético, reforça essa imagem platônica dos sofistas quando afirma que Protágoras e Gorgias simplesmente aboliram o critério de verdade. São mais ou menos parecidos com um certo filósofo contemporâneo chamado Antônio Gramsci, que disse que não há conhecimento. Conhecimento é uma coisa que é impossível, portanto só resta a ideologia e ao mesmo tempo só resta a arte de passar uma boa baba de quiabo no interlocutor. Diante disso, qualquer espírito racional adquire imediatamente o direito de pensar que a arte da persuasão serve-se tão somente da sedução verbal. Diferentemente da heurística, a antilogique é uma técnica específica de argumentação que consiste em partir da premissa adotada pelo oponente, estabelecer uma proposição contraditória em relação à mesma e encurralá-lo diante de um dilema: aceitar ambas as proposições ou abrir mão da sua premissa. Platão não confere grande importância ao método da antilogique. Antilogique é traduzido pela palavra antinomia ou contradição. Na República, ele recrimina severamente determinados jovens que se entregam à prática da antilogique como se fosse mero jogo ou diversão intelectual. Entende que isso é desconsiderar a preocupação da dialética com a verdade e, o que é pior, reforçar a distorcida concepção de que a filosofia nada mais é que um joguinho interessante ou uma espécie de passatempo sem quaisquer consequências éticas nem epistemológicas. E, finalmente, a prática pode conduzir à misologia, algo muito comum hoje em dia, horror pela lógica ou pela argumentação racional. E. M. Cromie, um platonista inglês, entende que Platão ficou extremamente preocupado com os efeitos nocivos produzidos pela heurística, tal como praticado pelos sofistas, pois eles estavam levando a arte da argumentação a um profundo descrédito. A impressão causada no homem comum era de que a argumentação, por poder provar qualquer tese, não provava tese nenhuma. Desse modo, para que o raciocínio lógico fosse poupado desse referido descrédito, era imprescindível mostrar que só é possível provar que o círculo é quadrado
o dia-noite, o cheio-vazio, mediante raciocínios defeituosos que, na realidade, nada provam. De acordo ainda com Cromie, Platão não só tinha grande apreço pelo raciocínio hipotético-dedutivo, o evidenciado pelo seu grande interesse pelas demonstrações da geometria e sua dialética assentada em tentativas e erros, como também estava consciente de que se tratava de um poderoso instrumento, podendo ser empregado para fins benéficos ou maléficos. Cromie alega não dispor de suficiente evidência para sustentação do ponto de vista que Platão não considerava a demonstração geométrica como um tipo de persuasão, embora ele mesmo admita que algumas passagens, por exemplo, do Timeu, Platão faz uma clara distinção entre demonstrar e persuadir. Demonstrar estava mais para convencer do que para persuadir. E vamos ver que essas duas coisas são bastante distintas no pensamento socrático-platônico e também no aristotélico. Nesse sentido, ele antecipa a distinção feita posteriormente por Aristóteles entre convencer, que é conquistar a adesão mediante a apresentação de provas ou justificativas, e persuadir, conquistar a adesão mediante apelos de caráter psicológico. Daí a grande diferença entre as expressões ter motivos para acreditar, para aceitar uma proposição, e ter razões para acreditar ou aceitar uma proposição. Motivos são coisas de caráter psicológico e ter razões são coisas de caráter racional. No entanto, nós pensamos que o verdadeiro problema enfrentado por Platão não consistia em estabelecer diferenças entre o peculiar modo através do qual um geômetra demonstra o teorema e o peculiar modo através do qual um sofista persuade um incauto servindo-se de um argumento falacioso ou de quaisquer artifícios de sedução verbal. Grandes conhecedores da teoria da argumentação, Chaim Perelman e Obrecht Teca, fazem uma observação que reforça o nosso ponto de vista. Dizem eles, o que confere ao diálogo como gênero literário e à dialética, como concebeu Platão, um alcance eminente, não é a adesão afetiva de um interlocutor determinado entre uma multidão de outros auditórios, mas a adesão de uma personagem qualquer que seja, não pode senão se inclinar ante a evidência da verdade, porque sua convicção resulta de uma confrontação cerrada de seu pensamento com o do orador. Não seria certo que a adesão do interlocutor fosse obtida unicamente graças à superioridade dialética do orador. Aquele que cede não deve fazê-lo por ter sido vencido num combate erístico, mas é pressuposto que se inclinou ante a evidência da verdade. É o diálogo, tal como enfocado aqui, não deve constituir um debate onde convicções estabelecidas e opostas são defendidas por seus partidários respectivos, mas sim uma discussão onde os interlocutores buscam honestamente e sem parti-pris a melhor solução de um problema controvertido. Admitida como relevante diferença, essa diferença, cabe estabelecer uma outra, entre debate filosófico e teses defendidas por advogados em um litígio, pois o primeiro tanto pode assumir a forma A quanto a forma B, ao passo que o segundo só pode assumir a forma B, pois os advogados não estão interessados em descobrir
a solução para problema nenhum, porém defender da melhor maneira possível as partes que representam. Se não procedessem assim, poderiam ser acusados de patrocínio infiel. Mas isso não significa dizer que se trata necessariamente de uma forma de heurística, porém implica um resultado que não há lugar para empate nem impasse, só há lugar para uma tese vencedora e uma vencida. Havia o verdadeiro problema enfrentado por Platão e que continuamos enfrentando hoje, consiste em encontrar lugar para a argumentação filosófica situado entre o rigor dedutivo da lógica e da matemática, que não pode ser reivindicado por ela, e a força da sedução verbal, que deve ser veementemente rejeitada por ela. A filosofia não é litígio judicial, nem propaganda política, e menos ainda campanha publicitária. Contudo, isso não significa dizer que Platão não tenha feito importantes contribuições para a caracterização da argumentação informal de discurso filosófico, contribuições estas posteriormente complementadas por Aristóteles. Ele reconheceu a existência de meios legítimos e ilegítimos de conquistar a adesão de um oponente a uma polêmica, mas não chegou a oferecer uma teoria da argumentação falaciosa, coisa elaborada por Aristóteles nas suas refutações dos sofistas, através de preciosa e precisa caracterização de tipos de falácias e seus mecanismos de construção. A maior contribuição de Platão nesse sentido foram os elenkoi, as refutações socráticas. Elenkos, em grego, é refutação. Elenkoi, refutações. Assumindo o pressuposto de que as falas colocadas na boca de Sócrates, assim como a estrutura de desenvolvimento das polêmicas socráticas com os sofistas, são elaborações do gênio filosófico de Platão, podemos surpreender nas refutações exercitadas por Sócrates aos oponentes, uma refinada técnica de refutação. Pensamos que é ocioso discutir até que ponto essa técnica era realmente usada por Sócrates e até que ponto resultou de uma elaboração posterior feita por Platão. Consideramos ser mais proveitoso chamar a atenção para o aspecto que não há qualquer explicitação de princípios ou regras nos diálogos, porém a simples expressão das próprias refutações, ou seja, Sócrates é apresentado pondo em prática essa ou aquela refutação, mas não explicitando os princípios orientadores de seus desempenhos. De acordo com Gregory Vlastos, há diversos tipos de elenkoi, porém pode ser reduzidos a um elencos padrão, que funciona assim. Primeiro passo: o oponente, um sofista, afirma P, uma proposição qualquer. Segundo passo: Sócrates considera P falsa e prepara uma refutação. Terceiro passo: Sócrates procura estabelecer uma concordância em relação às premissas Q e R. Quarto passo: Sócrates argumenta no sentido de que Q e R acarretam não P. Quinto passo: o oponente concorda com ele. Sócrates conclui então mostrando que se não P é verdadeira, então P é falsa. Aí é uma simples tabelinha de verdade que nós aprendemos em lógica, uma proposição e sua negação, se uma é verdadeira, a outra é falsa, inversamente. Não discutiremos se o elenco padrão proposto por Vlastos está ou não em jogo o esquema lógico da reductio ad absurdum, redução ao absurdo.
Eu gosto mais da reductio ad ridículo. Essa técnica foi praticada por um sujeito chamado Voltaire, que eu sou grande admirador. Não discutiremos se o elenco pode ser reduzido a reductio ad absurdum, tal como havia sido usado pela técnica aporética de Zenão de Oleia, aquele filósofo fantástico que provou que uma flecha em movimento não está em movimento, está parada. É uma aparência enganosa. E Jorge Lucini foi andando de um lado para o outro. Pensamos ser mais oportuno chamar a atenção para o aspecto de que se trata de uma aplicação derivada do princípio de não contradição, e que este é o mais importante princípio a ser observado numa refutação em qualquer polêmica racional. Não há dúvida que ele foi fartamente empregado muito antes de ser devidamente explicitado, e coube a Aristóteles o inegável mérito de apresentar a primeira formulação, juntamente com os princípios de identidade e do terceiro excluído, os 3 axiomas da lógica de Aristóteles, que são os mesmos da lógica matemática fundada por Russell e Whitehead, com seu livro Principia Mathematica. Eles se limitam a formalizar matematicamente, pela lógica matemática, os 3 axiomas da lógica aristotélica e os mantém de pé. Palmas para Aristóteles. Aliás, um filósofo polonês chamado Lukasiewicz, ele fez o seguinte: mostrou que a lógica de Aristóteles é impecável, formalizou todinha em termos da lógica matemática. É evidente que ele não conhecia os símbolos, mas se expressava por palavras, mas chegou ao mesmo resultado como se expressasse por símbolos, que, aliás, é um erro pensar que a matemática e a lógica é um conjunto de símbolos, que símbolos nada mais fazem que substituir conceitos. Apenas eles facilitam as operações e, ao mesmo tempo, evitam a polissemia, vários sentidos, tem um sentido unívoco. Mas não devemos fazer uma idolatria dos símbolos, porque eles nada mais são que expressão de conceitos. O desenvolvimento da argumentação socrática deixa bastante claro que, como Sócrates se viu deste mesmo princípio, tendo como finalidade a refutação das teses encaminhadas por seus adversários. Sócrates não só esperava que seus oponentes nas polêmicas não violassem o princípio de não contradição, como também mantém firmemente o compromisso de não violá-lo. Isso significa dizer que ao menos uma regra de caráter objetivo, universal e impessoal, capaz de funcionar como um hábito, mediando as partes polemizantes, quer sejam representadas por litigantes numa corte judicial, quer o seja por filósofos numa controvérsia filosófica. Se, por exemplo, o testemunho colhido pela defesa ou pela acusação entre contradição dentro de um processo, pode ser tomado como falso testemunho e não pode ser levado em consideração quando a elaboração de uma prova. Podemos até mesmo levantar a hipótese de que o próprio litígio judicial se viu por a filosofia como modelo de controvérsia racional. Estamos certos que Sócrates, Platão, Aristóteles, bem como uma longa tradição filosófica, acolheriam de bom grado essa hipótese. Contudo, não podemos dizer o mesmo dos sofistas, tanto no que se refere aos que travaram polêmica com Sócrates, na Atenas do século V, como no que se refere à sua longa linhagem através da história da filosofia que chegou até mesmo ao cenário contemporâneo. Como dizia o filósofo francês Henri Bergson, a filosofia
tem também seus escribas e fariseus. Eu não sei se valeria a pena continuar, eu acho que eu já ocupei bastante tempo. Não tem problema? Que ainda teria algumas coisas a dizer. É negar, no entanto, que podemos fazer se em uma discussão filosófica é mostrado que uma parte polemizante incorreu em uma petição de princípio, suscitou uma redução ao absurdo ou coisa semelhante, mas apesar disso não se considera refutada, porque não reconhece a legitimidade de quaisquer princípios de refutação capazes de mediar com magistrados imparciais uma controvérsia. Não podemos fazer nada, a não ser declarar a impossibilidade de um debate racional em quem refuta A não é B nem C, porém o logos. A não aceitação das regras desse jogo impossibilita sua prática. Resta, contudo, a sedução verbal, que para usar o lema anárquico e anômico de Paul Feyerabend, anything goes, vale tudo. Se o objetivo justifica os meios, e se o objetivo consiste unicamente em conquistar a direção de um interlocutor, por que não recorrer a todo e qualquer meio, desde que esse se mostre eficiente para cumprir a meta almejada? Mas, se a conquista da adesão de interlocutor só é considerada válida mediante o emprego de uma argumentação racional submetida a regras de desempenho da polêmica, então os objetivos não justificam os meios e não há lugar para qualquer expediente investido de força persuasiva. A desconsideração dos sofistas pelas regras do jogo está intimamente relacionada com sua visão semântica. Eles assumiram o pressuposto que a função referencial da linguagem não passava de uma grande ilusão produzida pela própria linguagem. A partir daí, não é de surpreender que estivesse abolido o critério de verdade, como observou o sexto empírico, mas particularmente que tivesse rejeitado o critério adotado por Sócrates, Platão e Aristóteles, o critério correspondentista de verdade. É preciso dizer que há várias teorias a respeito do critério de verdade. A teoria correspondentista da verdade, que começou com Platão e Aristóteles, é mantida até hoje por uns, embora haja controvérsias a respeito disso. Mas eu considero que é a teoria menos controversa. As outras são muito mais do que ela. E como eu sou adepto da lógica do menos ruim, eu fico com ela. Na sua formulação genérica, a teoria correspondentista estabelece que a verdade é uma adequação entre uma proposição, que é algo da linguagem, e um estado de coisas, encontrável na realidade. Entre uma proposição. Ora, se não podemos usar a linguagem para fazer referência a coisa nenhuma, tal como sustentavam os sofistas, como poderemos sustentar que podemos fazer afirmações verdadeiras por estarem adequadas à realidade? Se, por exemplo, afirmamos este gato é branco diante de um animal que é um gato e apresenta a referida cor, mas não fazemos referência a nada, como podemos alegar que a coisa presente possui a propriedade vinculada pelo adjetivo branco? A rejeição da função referencial da verdade
impossibilita a formulação do critério correspondentista de verdade. Para todos os efeitos, Sócrates, Platão e Aristóteles, assim como uma longa tradição, passando por São Tomás de Aquino, Kant e Frege, e chegando ao nosso tempo, assume que a linguagem apresenta uma função referencial, que pode ser formulado um critério correspondentista de verdade. Porém, os sofistas, os céticos e os idealistas incuráveis de todos os tempos costumam pôr em questão estes dois pontos, seja propondo um critério coerentista, seja simplesmente rejeitando a possibilidade de qualquer critério de verdade. O critério coerentista é muito interessante porque ele é aplicável à lógica e à matemática, a disciplinas que têm um caráter formal. Mas, se coerência fosse uma condição suficiente e necessária, os mitos estariam todos de pé com a mais expressão da verdade, porque eles são coerentes. Até a ficção é coerente. Nós podemos encontrar coerência até na ficção. O problema é, coerência é necessária, mas não é suficiente. É preciso ver-se há uma adequação daquele todo coerente com a realidade a qual ele se aplica. E se não há, nada feito. Não satisfez a condição de suficiência. Não há dúvida que gozamos da liberdade para rejeitar ambos os princípios de identidade e de contradição. Mas, caso rejeitemos, teremos que enfrentar alguns impasses intransponíveis que, em última análise, viabilizam a possibilidade de qualquer discurso informativo, qualquer processo de comunicação proposicional. Aristóteles deu-se conta disso de uma forma extremamente aguçada, quando a sua análise do princípio de não contradição. Primeiramente, ele admitiu que se tratava de um axioma, lógico, e sendo uma verdade auto-evidente, dispensava qualquer demonstração. Ao contrário, ele servia justamente para fazer demonstrações, mas não podia ser demonstrado. Não satisfeito com isso, ele inventou a possibilidade de uma demonstração. Mas o problema é que o princípio de contradição envolvia um dialelos, círculo vicioso. Para demonstrar o princípio de não contradição, temos que pressupor este mesmo. Nada feito. Petição de princípio. Finalmente, Aristóteles chegou à conclusão de que o referido princípio tinha que ser mantido, porque seu abandono levaria a mais drásticas consequências e impossibilitaria a comunicação de informações objetivas e do diálogo racional. Escrevendo muitos séculos depois de Aristóteles, em sua introdução à lógica matemática, o filósofo inglês P.F. Stawson, que sequer menciona Aristóteles, chegou à mesma conclusão que o filósofo grego. Diz ele: e assim um homem que se contradiz pode ter sido bem-sucedido no exercício das suas cordas vocais, mas do ponto de vista do fornecimento de informação ou de comunicação de fatos ou falsidades, é como se ele jamais tivesse aberto sua boca. Ele profere palavras, mas não diz coisa alguma. Bom, é preciso explicitar o que quer dizer se não diz coisa alguma. Para todos os efeitos, essa expressão equivale a não faz referência a nenhum estado de coisas, porque a contradição anula qualquer referência à realidade. Ela existe na linguagem, mas não existe na realidade.
Só Marx que pensava que, na realidade, existiam contradições. O que foi refutado por um economista e filósofo da época, que mostrou a ele que contradição só pode existir onde há dicção. E dicção é linguagem. Não preciso nem lembrar Wittgenstein. Para todos os efeitos, a expressão não diz coisa alguma é equivalente a não faz referência a nenhum estado de coisa, porque contradições anulam a função referencial. Ou, como prefere dizer Wittgenstein, contradições e tautologias não são autênticas proposições, são justamente os limites do dizível. E nesta condição, nada dizem sobre o mundo. Aqui é um negócio um pouco complicado, mas no livro de Wittgenstein, Tratados Lógico-Filosóficos, ele procura construir uma teoria da probabilidade. E essa teoria da probabilidade tem dois limites, que são justamente a contradição e a tautologia. Tautologia é dizer que o homem é homem, o branco é branco, João é João, quer dizer, uma proposição vazia de conteúdo, embora ela seja logicamente importante, porque funciona justamente como um limite para se articular uma teoria da probabilidade. Quer dizer, entre o impossível e o certíssimo por ser óbvio. A probabilidade está justamente nesse limite. Não é nem o certo, nem o impossível. Todavia, somos obrigados a admitir que as refutações socráticas não produziram o menor efeito sobre os sofistas, uma vez que eles não reconheciam quaisquer princípios lógicos capazes de estabelecer normas para o desempenho de um debate e normas para a sua refutação. Assim sendo, cabe indagar a razão pela qual Sócrates usa sua refinada técnica de refutação, sabendo que de saída não poderá conquistar a adesão da parte antagônica. Bom, nós devemos visualizar o cenário. De um lado está Sócrates, acompanhado de seus discípulos, é claro, entre eles Platão. Do outro lado, os sofistas, acompanhado de um número muito grande de discípulos. Portanto, o objetivo de ambos, tanto Sócrates como os sofistas, não era convencer um ao outro, era conquistar a adesão da plateia. E havia duas plateias, uma dos sofistas e outra a de Sócrates. Portanto, eles não pretendiam convencer um ao outro, eles sabiam que o diálogo era, na verdade, impossível. Era, na verdade, não um diálogo, mas sim um monólogo paralelo. Mas isso tinha importância porque havia pessoas assistindo e essas poderiam ser conquistadas para a tese que eles defendiam. Então, só realizava o debate com essa finalidade. Podemos aventar a hipótese de que Sócrates está perfeitamente consciente de que não pode conquistar a adesão da parte antagônica. Porém, isso não impede que ele possa convencer ao menos alguns membros da plateia, por sua posição, os mais sensíveis a uma refutação bem feita, apoiada em princípios lógicos. Podemos aventar também a hipótese que o sofista está perfeitamente cônscio de que não pode conquistar a adesão de Sócrates, uma vez que este se mostra imunizado em relação a qualquer tipo de falácia. Apesar disso, o sofista debate com Sócrates tendo em mente a mesma expectativa que ele, porém baseado em diferentes pressupostos, o de que poderá conquistar a adesão de alguns membros da plateia por sua posição,
aqueles totalmente sensíveis a qualquer princípio lógico, que se mostram bastante sugestionáveis e inclinados a aderir ao jogo da mera sedução verbal. Na realidade, a pequena plateia da ágora ateniense é o protótipo da grande plateia do discurso filosófico ao longo da história da filosofia, que nem sempre tem apresentado filósofos tipo Sócrates e filósofos tipo sofista, endereçando suas mensagens para um público composto de receptores sensíveis à lógica e insensíveis à sedução verbal, ou insensíveis à primeira e sensíveis à segunda. Caso recusasses a hipótese de que o debate entre Sócrates e sofistas visava tão somente a conquista de uma pequena plateia, ficaríamos diante de uma alternativa cruel, a de ter que considerar esse debate um autêntico diálogo de surdos ou monólogos paralelos, pois, considerando a divergência radical entre ambas as partes polemizantes, no tocante à finalidade do discurso filosófico e às regras do jogo, seria uma grande ingenuidade pensar que qualquer uma das partes nutrisse a mínima expectativa de conquistar a adesão da outra. Guardadas as devidas proporções, os sofistas eram os marqueteiros políticos que preparam hoje candidatos para aparecer em comícios na TV, ou seja, não importa o conteúdo do que diz o candidato, nem o modo como ele se expressa, desde que não produza uma imagem negativa para o eleitor. Todavia, pensamos que é um lamentável equívoco entender que o discurso filosófico, que o discurso endereçado por um candidato a outro, ou seus possíveis eleitores, está inexoravelmente marcado pela sedução verbal e se faz totalmente diferente a princípios lógicos e a função referencial da linguagem, fatos públicos e notórios, etc. É importante não confundir a parte com o todo, não confundir o discurso político sério com essa forma degradada que os gregos chamavam de demagogia, capaz de transformar a democracia em uma oclocracia, governo da plebe, segundo Aristóteles. Para Aristóteles, todas as formas de governo têm seu aspecto positivo e negativo. Todas elas podem degenerar para o seu aspecto negativo. No caso da democracia, ele aceitava a democracia, mas fazia advertência de que ela corria sempre esse risco de se transformar na oclocracia, ou seja, o governo da plebe. É julgar pela concepção sofista de discurso político, conferindo toda a sua ênfase nos fins em detrimento dos meios, não temos outra alternativa senão concluir que eles não passavam de autênticos demagogos, fazendo promessas que de saída sabiam não poder cumprir, como por exemplo a de garantir a um jovem o sucesso de qualquer debate, desde que este desembolsasse poupudas quantias com o pagamento das suas preciosas lições. Coube a Sócrates o papel de desmascarar esses frutos indesejáveis e não pretendidos da emergência da democracia ateniense. Essa forma de democracia direta fracassou, mas o espírito democrático não morreu. Experimentou e continua experimentando transformações e aperfeiçoamentos. Os sofistas também não morreram. Experimentaram metamorfose ao longo das épocas e chegaram ao nosso tempo em diferentes roupagens. Uns garantindo a salvação da alma a preços módicos, outros trocando esmolas por dentaduras ou por votos. Outros camuflando a incapacidade de pensar com a embalagem de proferimentos tão encantadores quanto ininteligíveis, ou com fórmulas matemáticas obscuras. E outros ainda cobrando caro por técnicas sofisticadas,
capazes de fazer a hermenêutica dos sintomas perversos, exorcizar as piores mazelas da psique. Temos uma variada fauna de sofistas, mas infelizmente não temos nenhum Sócrates.